ia você toda bobinha, assim, apaixonando, muito bonitinho de ver. E engraçado que não era o objetivo do filme, mas também virou uma história de amor, né? Eu fico com muita vergonhinha quando eu tô assistindo. Eu fico. Aí às vezes eu saio assim, que eu fico com vergonhinha. Mas eu fiz as pazes com pessoas, com muitas pessoas que vieram me pedir perdão por várias coisas. Mas engraçado, né? Essas pessoas que vieram me pedir perdão, elas só apareceram na minha vida depois que eu pedi perdão para todas as pessoas que eu comecei a perceber que eu tava equivocadíssima. Eu lembro que uma das primeiras pessoas depois que eu saí do meu retiro, que eu fui pedir perdão, foi pra Ivete. Lembra quando você chegou, tava só eu e você? A gente tava conversando de um jeito, certo? Quando essas outras pessoas entram que eu não tô afim de mostrar o meu eu real, eu fico de outra personalidade. Você vai estar comigo me filmando em tudo, quando a Anitta tá trabalhando. E a Larissa, na minha intimidade também. Estamos aqui no Rio de Janeiro para um momento muito especial dessa menina que é minha amiga há muito tempo e que agora está renascendo. Com vocês, Larissa! Eu pensei assim, Anitta ou Larissa, o que eu falo? E aí, hein? Ai, o filme é Larissa, né? Me conta isso, que momento que você decidiu mostrar a Larissa? Eu acho que foi quando eu comecei a não caber em mim mesma limitadamente como só Anitta, sabe? Uhum. Eu sentia que as pessoas me viam muito como uma coisa só e eu não me sentia uma coisa só. Eu me sentia várias coisas ao mesmo tempo. E comecei a ter vontade de mostrar para as pessoas um outro lado, porque sempre que as pessoas me conheciam, não sei se com você também foi assim, sempre que as pessoas conviviam um pouco comigo, falavam assim, nossa, mas eu achava que você era diferente. E aí eu falava, diferente como? E a pessoa falava, não sei, diferente. Então, como é que eu sou? E a pessoa nunca sabia explicar como que eu sou, como que pensava que eu era. Eu queria fazer esse filme pra mostrar isso pras pessoas. Então a ideia sempre foi fazer o filme dessa história. Isso, mas eu não queria que fosse um filme egocêntrico, sabe? Eu acho que agora, nesse momento do mundo, tá todo mundo tão obcecado por imagem e rede social e contar sobre si mesmo, que eu não queria que o filme fosse só sobre mim. Uhum. Eu queria que quem assistisse tivesse uma concepção geral, assim, para si próprio. Eu queria que quem assistisse o filme e pensasse, cara, na minha vida eu também passo por isso. Uhum. Na minha vida ou no meu trabalho também acontece esse dilema. E eu queria que as pessoas assistissem eu como uma ferramenta, mas que identificassem na vida delas. Entendi. E a gente tem um personagem muito importante nesse filme, que é o Pedro. Como é que ele entrou nessa história? Porque, pelo que eu entendi, não sei se estou correto, você convidou ele porque ele já te conhecia há muito tempo, e aí, de repente, no processo, rolou de vocês se reconectarem e terem um romance. Foi isso que aconteceu? Sim. Então, a gente começou a fazer o filme, mas várias pessoas passaram, né, por essa experiência, essa tentativa. E a gente não conseguia captar a Larissa, sabe? Depois a gente olhava as imagens e eu falava, cara, não tem Larissa aí, não tem Larissa aí, não tem Larissa aí. E realmente não tinha. E todo mundo que estava fazendo parte do filme falava, como que não tem? Você tá com a sua família aí. Eu falava, gente, mas não tem Larissa, porque eu tava com a minha família, mas eu não tava... Mas tinha uma câmera ali, de alguém que eu não tinha intimidade tanto. E também acho que a pessoa que não tem intimidade, ela fica meio com receio de estar me invadindo, claro, de estar invadindo minha privacidade. Como não me conhece muito bem, fica mais assim, com o pé atrás. E eu estava muito aflita com isso, porque a gente não conseguia essa fórmula. E aí um dia eu fui meditar. Amo. E eu fazendo... um dia eu fazendo uma meditação assim, do nada lembrei do Pedro, que eu nunca perdi contato, né? A gente tem sempre, eu sempre falo com os meus amigos de Honório, alguns mais, outros menos. Mas ele é um amigo que é de Honório Gurgel e eu conheço ele desde novinha. E ele foi um dos meus primeiros beijos, né? Eu conto no filme como é que foi nosso primeiro beijo, que o meu irmão veio no meio, atrapalhou e tal. E
eu lembrei que o Pedro hoje em dia trabalhava com audiovisual, fazia campanhas publicitárias, etc. E aí eu chamei ele na hora, saí da meditação, falei, nossa, acho que eu tenho a solução. Porque como ele já tinha bastante... Ele me conhecia muito como Larissa e ele não é muito de ver o meu trabalho, ele não ia ter esse pé atrás que a maioria das pessoas tinham, de tipo, será que eu estou invadindo? Será que... Porque eu queria que a pessoa estivesse ali, dormindo e acordando, filmando os poucos momentos, porque assim, são muito poucos momentos que eu consigo ser Larissa, né? No meio de uma turnê, então, de viagem, cada vez que eu piso fora do hotel já tem vários fãs, já tem várias pessoas, lá fora paparazzi. Então, a hora que eu sou Larissa é a hora que eu vou pro quarto. Então a pessoa tinha que estar ali nesse nível de intimidade. E a gente era crush adolescente, ficou quando era adolescente. E eu chamei ele e falei, cara, eu preciso de alguém que tenha esse tato de saber quando que eu tô sendo Larissa. E filmar exatamente esse momento. E como ele me conheceu só Larissa, ele soube fazer isso muito bem. E aí, conforme o filme foi rolando, isso foi acontecendo, sabe? Não foi algo que já estava acontecendo e eu chamei ele, foi o contrário. Eu sabia que independente de rolar alguma coisa ou não, que a gente nem pensou nisso na verdade, ele conseguiria captar a Larissa, entendeu? E eu achei legal que a gente vai meio que se apaixonando junto de vocês, né? Porque ele começa com aquela narração, que é o roteiro da Maria, né? Isso. Aquela narração, e parece que ele tá falando com a gente. Aí eu falo, nossa, olha mesmo, não sei o quê. E aí você toda bobinha, assim, apaixonando, muito bonitinho de ver. E engraçado que não era o objetivo do filme, mas também virou uma história de amor, né? Eu fico com muita vergonhinha quando eu tô assistindo. Eu fico... Aí às vezes eu saio, assim, que eu fico com vergonhinha. Mas uma coisa que eu tinha muito clara no filme, quando eu tive essa ideia, eu queria que fosse narrado pela pessoa que estivesse me acompanhando, pelo diretor ou diretora. Eu não queria que fosse eu falando de mim mesma ou a família falando de mim mesma. E você passou muito tempo gravando esse filme, né? Porque tem muita 3 anos. coisa. 3 anos. Ele passou 3 anos convivendo com você todo dia? Não, ele não passou 3 anos, passou um pouco menos, né? Porque, como eu falei, no início a gente tentou filmar sem ele, não tinha ele ainda, e não conseguíamos captar a Larissa, até que eu tive a ideia no meio do caminho, e aí ele veio. Então, não foi por todo o período, mas assim, conta bastante, assim, porque a história em si, como não é uma história de um timeline, a gente não está contando o que foi acontecendo em cada situação, a gente vai contando mais de quem eu sou por dentro, como é essa divisão, como é para mim virar essa persona que todo mundo tá com essa expectativa. E eu tive coragem, né? Porque como eu estava conversando com ele, às vezes eu esquecia que ele estava gravando. Então tem várias conversas que são muito... que eu tô me abrindo muito, porque eu esqueço que a gente está gravando. Que a gente está conversando ali como um casal. E acaba que quem está assistindo, como a gente não mostra ele, né? Quem tá assistindo sente que tá dentro desse relacionamento, né? Sim, totalmente. Parece um reality show. Eu achei muito legal, achei genial essa ideia do narrador ser a pessoa que conta a história. E nesse caso tem uma história tão bonita assim por trás. Agora, não tem um final feliz, né? Eu quero saber o que aconteceu. Porque não fala isso no filme. Não, então, a nossa última conversa é a que tá ali no filme. Que foi interrompida por uma pessoa pedindo uma foto. E a gente não conversou mais depois disso. E eu não quis colocar explicações ou nada no filme, porque eu acho que o filme não é sobre isso, sabe? Eu acho que a minha intenção é que as pessoas assistam o filme com a profundidade que ele tem. O filme é muito mais profundo, é para a pessoa assistir e pensar, cara, o que eu faço quando eu estou tentando sustentar uma imagem ou para minha família, ou na minha carreira, ou no Instagram, uma imagem que eu não sou, ou uma imagem que é só metade de quem eu sou, e eu vou me sentindo sufocado por isso. Eu queria que o filme fosse sobre isso, sobre essa dualidade que todos nós temos. Então, o que aconteceu naquele relacionamento de pouco tempo não é o que importa nesse filme, sabe?
A gente continua amigos, a gente falou ontem, inclusive, sobre as entrevistas, sobre o filme e tal. E a gente falou exatamente isso, que pra gente a importância do filme é a mensagem que ele passa. E se a gente desse muita explicação do relacionamento em si, ia acabar indo para um lugar de fofoca, que é o oposto do que a gente quer chamar a atenção pro filme, sabe? A gente quer chamar atenção para a pessoa se conhecer e entender o que realmente importa na nossa vida. São as imagens, são as explicações, ou é o olho no olho? E é engraçado que todo mundo que assistiu, de amigo meu, até hoje, quando chega nessa parte, fala, e aí? Sim, mas o Brasil tá assim, né? Foi nesse interrompido pela foto? E eu achei isso genial, porque assim, olha, a pessoa que pediu uma foto é uma querida, eu sei que ela vai se sentir mal por isso, mas tá tudo bem, eu amo você não fez nada de errado, tá tudo ok. Mas a gente queria passar exatamente isso que acontece na minha vida. Quantas vezes, Sim. momentos importantes que a pessoa não imagina que eu tô ali num momento importante. Parece que eu tô só ali sentada. E era um momento importante. Para quem tá assistindo, aquele era o momento mais importante. E uma pessoa pediu uma foto. Mas a pessoa que tá ali pedindo a foto, ela não tá pensando que tá interrompendo um momento importante. Sim. Sabe? E ao mesmo tempo, se aquela pessoa pública que trabalha com a imagem, que trabalha com isso, fala assim, agora não é um bom momento. Ixi, aí é um problema. Aí já é um problema. Como que essa pessoa, é a única oportunidade dessa pessoa? Então, a gente quis deixar para o público ver o que realmente acontece. Vários momentos da minha vida importantes, delicados ou sensíveis foram interrompidos por ou tem que fazer uma foto, ou tem que agora ir para um compromisso, não tem como terminar essa conversa, que é importante. A gente tem aí, no próprio filme, né? Quando eu descubro que o meu pai está com câncer, eu estou no carro indo para um super compromisso. Exatamente. Que eu não podia cancelar. E chegou lá e ainda fez piada. Eu fiquei passada. E tem que rir, tem que... Agora, quantas pessoas do Brasil tiveram oportunidade de ter uma estátua no Madame Tussauds? Quantos cantores, quantas cantoras do Brasil? Ninguém. Eu estava lá nesse momento único e aí eu ia cancelar? Não tinha como. Então, como que as pessoas vão receber esse cancelamento depois que várias pessoas voaram lá para isso? Várias pessoas estavam ali. Então, a gente tenta mostrar também a responsabilidade, né, de estar nesse lugar que várias pessoas estão ali movimentando essa situação. Se você cancela, não é tão simples assim. E aí você tem que passar por cima, vai pro personagem. E aí o personagem vira essa armadura mesmo, né? Sim. Que você entra no personagem, ok, isso aí vamos resolver depois. E aí quando eu saio, eu já fico arrasada, já fico mal, já vou correndo e ver o meu pai. Mas são situações assim. Hoje eu estava pensando, vendo o filme, pensando, pô, aconteceu isso na minha vida, né? Bem no início da minha carreira, minha avó faleceu e eu tinha um show no dia. Hoje em dia, o problema seria as milhares de pessoas que estariam ali frustradas, ou, enfim, as várias soluções que a gente teria que resolver. Na época, minha avó faleceu e a gente estava no carro quando soube, indo para um show. E era uma época da vida que a gente não tinha dinheiro para pagar as contas do mês. Não tinha. Era uma sorte a gente ter aquele showzinho de R$500. Entendeu? E quando eu tive aquela notícia, eu lembrei que 1 ano antes, ou 2 anos antes, o meu avô tinha falecido. E ela ficou em casa cuidando dos netos, enquanto os filhos estavam no enterro. E eu falei assim, ô vó, você não vai chorar, não? E ela falou, se eu chorar, ele vai voltar? Olha. E eu falei, não. A ela, então eu não vou chorar. Foi ótima a minha vida com ele. E aí, quando ela faleceu, eu pensei, ela não vai voltar. E eu peguei o próprio conselho dela, fui fazer o show que no final do mês ia fazer muita diferença pra gente. E acho que foi a primeira vez que eu usei meu personagem assim pra... Pum! Não vou chorar. Não vou. Foi a primeira vez que eu me lembro de ter usado isso assim, com essa força. E o meu irmão, dirigindo, né? Eu não tinha motorista. Meu irmão, ele dirigia chorando e falava, você não tem coração! Você não tem sentimento!
Só que assim, era o primeiro show que a gente tinha, que era ali na Barra. E era um público bacana. Aham. E naquela época, funk era só na favela. Então era o primeiro show que a gente tinha na Barra, de funk. Um dinheiro, R$ 500. Era um dinheirão pra gente na época. Ia pagar um monte de conta. Minha mãe não tinha emprego. Meu pai não estava trabalhando. Então fazia muita diferença. E eu fiz o show. E quando voltei pra casa, aí eu chorei pra caramba, né? Fiquei bem triste. Fiquei ali a noite inteira mal. Mas eu não permiti que aquilo atrapalhasse. Eu acho que foi a primeira vez que eu usei essa... E aconteceu isso com o meu pai. E eu acho que, dependendo do compromisso, do tamanho do compromisso hoje em dia, eu faria a mesma coisa. Mas você tá num momento diferente agora da sua vida. Dependendo do compromisso. É que antigamente podia ser qualquer compromisso, eu não cancelava, eu só ia. Eu podia estar querendo morrer, chorar, fazer o que fosse, eu estava indo. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, se não é algo que eu sei que milhares de pessoas vão se prejudicar, eu cancelo sem problema nenhum. Mas me fala uma coisa, eu tive a impressão de que a Anitta custa muito pra Larissa. Emocionalmente. A minha impressão foi essa, assistindo. Falei, nossa, ela tá sofrendo pra fazer isso. Por que ela tá fazendo isso com ela mesma? Parece que chega uma hora que você tá se autoflagelando, assim. Vale a pena fazer isso? Não nessa energia, né? Não nessa frustração. Acho que por isso que foi tão importante eu fazer esse filme. Pra eu me sentir livre, porque eu tenho um lado meu calado, eu tenho um lado meu triste, vulnerável, inseguro. Eu tenho um lado meu tímido em várias situações específicas. E eu não me sentia livre para ser essa pessoa, porque quando chegavam várias pessoas, a expectativa delas de eu estar ali naquela energia fazia eu estar naquela energia. Eu tinha que dar um jeito de ir para aquela energia, mesmo que eu não estivesse nela. Né? E muitas vezes, né, as pessoas falavam, nossa, parece que tá chapada. É engraçado que teve um dia que eu fiz uma entrevista que eu nem usei maquiagem, faz pouco tempo. Eu tinha saído do retiro e tinha uma entrevista que eu fui fazer e eu tava tão zen, falei, não vou botar maquiagem não, só vou desse jeitinho aqui mesmo, fui. Tava tão bem, eu tinha meditado por tantas horas, tantos dias, assim. Todo mundo falou, ela tá drogada, ela tá chapada. E eu só tava calma, eu tava tranquila. E eu não me sentia à vontade de estar só aqui assim, né? E as pessoas julgam muito, e a gente tá sempre, acho que é um lugar do ego também. Acho que quanto mais a gente alimenta o ego, eu vejo o ego como um dragão. Quanto mais a gente alimenta ele, maior ele fica. E a gente tem dois caminhos. Ou viver com medo dele, alimentando mais, e alimentando, até ele ficar maior e maior. E a gente vai desprendendo de tudo, né? Ao invés de fazer qualquer coisa da vida, a gente perde o tempo que for para continuar alimentando aquele dragão. Ou a gente lidar com o próprio ego, faz as pazes com ele e aprende a comandar o seu ego, a dirigir ele. Isso é difícil. E isso é muito difícil, mas eu acho que é o caminho da vida, né? Porque, na verdade, o ego, a gente está aqui no mundo material. Não existe isso de matar o ego, aí você morre. Você vira só alma, você morre. Mas é conviver, aprender a conviver em harmonia com o ego, né? É você, como treinar o seu dragão. Se você vê esse filme, eu lembro que uma vez eu estava estudando muito sobre isso de ego há pouco tempo. E eu sonhei com isso, né? Eu vendo o meu ego de frente para mim, era um dragão imenso, uma coisa assim assustadora. E eu lá morrendo de medo, olhando para aquele dragão. E eu fui ver esse filme no dia seguinte. E você vê que os dragões lá, que as pessoas estão morrendo de medo daqueles dragões, eles na verdade estão ali assustando as pessoas, mas para alimentar um dragão muito maior que estava ali escondido, podendo comer todos eles a qualquer momento. E você vê que o menino vai fazendo as pazes com esse dragão, vai se criando uma amizade com esse dragão, até que ele e o dragão ficam um dirigindo o outro, um convivendo com o outro. Eu acho que assim é a vida, sabe? Não é matar o seu ego, senão você morre.
Mas é você viver no caminho do meio dessa dualidade. Entendi. Eu acho que a energia que eu desprendi só para alimentar o ego, sem entender ou sem dar poder a mim mesma, né? Uhum. Porque o poder de alimentar o dragão tá em mim. Sim. Então, quem é poderoso? Entendi. O ego ou você, sabe? Se você não alimenta, ele não cresce. Mas depois que você alimentou, ele virou um bichão, o que você faz? Você só pode fazer as pazes e comandar, dirigir ele, né? Como uma carroça. Então hoje quem está no comando é a Larissa. Acho que hoje eu tô 90% no comando, 80%, porque eu acho que perfeição é muito difícil, né? Mas eu tô num caminho muito, muito bom para isso, sabe? Eu tô num caminho muito assertivo disso. Porque eu acho que quando a gente está consciente e enxerga bem perfeitamente aonde estão as suas fraquezas, aonde estão os problemas, você vai identificando, aqui eu errei, posso fazer diferente na próxima vez. E aqui eu tô com dificuldade. E eu acho que eu tô nesse momento de conseguir observar aonde que eu tô errando, qual é a falha, e tentando mudar aos poucos, né? Tem alguma coisa que você acha que a Larissa faria muito diferente da Anitta? Nossa, várias coisas. Eu acho que a Larissa se exporia menos. Expor menos também as relações pessoais. Expor menos a intimidade e a forma como fala dela. Mas eu acho também que a forma como a Anitta fez isso durante muitos anos foi extremamente necessária. Não só para mim, para me sentir livre também para ser sexual, para gostar, porque as pessoas também pensam isso, né? Agora que você se encontrou ou tá mais por dentro da espiritualidade, você também não rebola mais e não vai mais. E eu acho o contrário. Você rebola, mas você rebola com o poder daquilo em você. E eu não vejo isso de parar de dançar, parar de rebolar. Eu acho que as pessoas têm essa coisa de ou é um ou é outro. E eu não vejo assim. Eu vejo que muitas coisas que eu fiz como Anitta foram extremamente necessárias para mim e para muitas mulheres que eu conheço, que me contaram suas histórias de repressão, de serem oprimidas. E eu acho que isso foi um grito de liberdade, né? E eu acho que agora, para mim, o meu grito de liberdade é ter a liberdade de ser Anitta quando eu quiser, de ser sexual, de ser desejada, de ser buscada, mas desejada da maneira correta, né? Que é o quê? Não abandonando quem eu sou verdadeiramente por dentro. Não desrespeitando os meus limites, não desrespeitando as minhas próprias regras. Você acha que o sucesso te limita de alguma forma? Eu acho que o sucesso é dar uma visão macro das pessoas em situações de pressão, de sobrevivência, do ego sendo colocado ali a prova mesmo, né? Não que eu me sinta mais especial, mas essa coisa da ilusão do ego e das próprias pessoas que às vezes tratam como se eu fosse mais especial ou como se o famoso fosse mais especial. Isso traz essa ilusão para quem está em volta de que você é mesmo mais especial. E faz a pessoa ao seu lado se sentir menos por algum motivo, ou se sentir insegura por algum motivo, ou ter muito medo de perder a sua amizade por você ser tão especial aos olhos dos outros. E a pessoa está disposta a fazer tudo para não perder aquilo ali. Mesmo que esse tudo seja ultrapassar os próprios limites do que é o seu respeito, o seu limite, o que você tolera ou não. Então eu acho que o sucesso traz isso para a gente, de olhar ao lado pessoas que vão saber lidar com isso e te enxergar como mais um ser humano, como qualquer um que está cruzando a rua. Ou não. Ou te enxergar como, uau, alguém mais do que eu. E começar a se colocar em situações que não se colocaria se estivesse vendo você como um semelhante. E o que falta para a Anitta fazer hoje? De tudo que você já fez, né? Pensando em tudo. Olha onde é que você chegou. Nossa, então,
pra onde é que você quer ir como Anitta? Pra Anitta, eu não sinto que falta absolutamente nada, pra te ser muito sincera. Se eu dissesse que falta algo, eu seria realmente um lugar de muito ego e de muito apego à imagem e ao sucesso e estar na boca de todo mundo, na visão de todo mundo. Falando assim do lugar meu de Larissa, eu não enxergo que falta absolutamente nada, sabe? Uhum. Eu conquistei tudo que eu achava, tudo que eu nem achava, tudo que todas as pessoas ao meu redor também não achavam, tudo que muita gente do Brasil também nem acreditava que era possível. Uhum. Então, olhando racionalmente e emocionalmente e amorosamente do lugar de Larissa para Anitta, eu vejo que não falta absolutamente nada. E pra Larissa? Ah, para Larissa, muita coisa. Para Anitta, eu vejo que eu posso continuar me divertindo, experimentando. Posso tentar fazer um filme, ver se eu curto. Uhum. Posso tentar fazer um programa legal, ver se eu gosto. Posso continuar fazendo as músicas que os meus fãs curtem para agradar, o show do carnaval que eu acho divertido, Uhum. por diversão, não pela falta. Para Larissa, eu acho que é um caminho que está só começando. Eu tenho cada dia mais estudado, feito muitos cursos de autoconhecimento, de espiritualidade, de astrologia, de neurociência, né? Eu faço cursos de tudo que eu... Até musicalmente também, fazendo cursos da terapia com música, com voz, música medicinal, que a música também é uma medicina, né? Uhum. Os mantras são... Eu brinco no final do filme falando que se eu virar cantora de mantra, é que o mantra é uma medicina. Uhum. Você ouvir aquela mensagem repetitivamente te causa quimicamente coisas no corpo que te curam, que te trazem esse bem. Então eu tenho estudado muito sobre isso. Quero trazer mais para o público que tiver interesse em conhecer esse lado meu, né? Uhum. Trazer esse lado do conhecimento, da cura feminina. Depois que eu comecei a fazer essas coisas, eu tenho embarcado muito em processos de cura feminina, de se encontrar como uma mulher, a deusa, né? A gente tem a dificuldade de se ver como o poder que a gente tem. Uhum. E o homem também, Sim. um poder verdadeiro, todos nós com os nossos lados feminino e masculino. Então eu tenho vontade de embarcar nesse mundo e trazer isso para quem tiver interessado em consumir, sabe? Então eu acho que para mim, como Larissa, tem todo esse processo. Eu gosto de escrever muito, você Sim. sabe, né? Lá no meu Instagram privado. Eu tô pensando se eu vou abrir esse Instagram. Poderia. Tô pensando. Os amigos que me seguem lá ficam, uau, eu amo esse Instagram, porque eu escrevo vários textos. É bem mais legal que o da Anitta. Eu adoro escrever, adoro trazer essas reflexões, né, de dentro. Então, talvez, acho que isso é um caminho muito legal. Mas eu percebo que agora, nesse momento, você também aproveitou para fazer as pazes com muita gente. E eu queria saber como é que foi esse processo. Eu fiz as pazes com muitas pessoas que vieram me pedir perdão por várias coisas. Mas engraçado, né? Essas pessoas que vieram me pedir perdão, elas só apareceram na minha vida depois que eu pedi perdão para todas as pessoas que eu comecei a perceber que eu estava equivocadíssima. Eu lembro que uma das primeiras pessoas depois que eu saí do meu retiro, que eu fui pedir perdão, foi para a Ivete. E eu escrevi um textão assim para ela, de tudo que eu achava que eu tinha me equivocado, sabe? E que eu hoje entendo que eu era tão novinha também. Eu, quando comecei a minha carreira, eu tinha 19 anos, né? E bombei com 20, 21. E isso é um grande lugar do autoconhecimento. É a gente se perdoar também e não ficar ali punindo a si mesma pelos nossos erros. E sim entender, eu tava nesse processo aqui, nessa época, eu tava equivocada e tá tudo bem. Agora eu posso fazer diferente. E a forma como ela me recebeu foi incrível. Eu achei, assim, muito... de uma pessoa madura e que entende mesmo, né? Que entende do processo da vida. E a gente conversa várias vezes sobre isso. Depois, no aniversário dela, eu mandei novamente
mandei também para pessoas da minha intimidade, né, que não são necessariamente famosas. E depois disso que eu fui me desentrelaçando com as coisas que eu acreditava que eu não tinha sido o que eu seria hoje, o melhor de mim. Outras pessoas vieram me pedindo perdão e foi uma grande perdoação geral, foi muito bom. Mas eu acho que a vida tem os processos, os momentos e as dinâmicas de tudo, né? Uhum. Eu não acho que eu pediria perdão por coisas que eu não fiz. Eu só peço perdão por coisas que eu fiz e que eu tenho concepção e sei que eu fiz. E hoje eu consigo enxergar todas, muitíssimas. Então, para as coisas que eu fiz, eu peço perdão. Para as coisas que eu não fiz, eu não vejo porquê. Olha, parabéns, eu amei a bravura que você teve de se expor dessa forma, de mostrar esse novo lado. Achei incrível. Quando a gente acha que você já entregou tudo, você entrega mais ainda. Eu espero que venha mais coisa por aí. Sei que vai ter, né? Sempre tem. Ai, vai, gente. Eu acho que as pessoas... Até eu tô me surpreendendo, assim, com tudo que eu tenho me interessado. E tenho me sentido completa de estudar e de aprender. É engraçado porque... fazendo um ritual assim na minha casa, com músicas de medicina e tal, eu me sinto tão completa quando eu vou fazer um show para milhões de pessoas. E é engraçado, a gente vai se redescobrindo na vida mesmo. Eu tô nesse momento, acho que as pessoas vão também ficar super, uau, chocadas. E é isso, podem esperar tudo, nada. Eu amo essa nada resposta. Eu não sei, mas assim... podem esperar coisas muito diferentes, que não necessariamente estarei interessada em alcançar zilhões. Estarei interessada em quem tiver a fim da frequência que eu tô, que é essa. Que vai ser o mundo inteiro, pra variar. Então, Tomara. gente, Larissa, o outro lado de Anitta, já está disponível na sua Netflix. Vai assistir, depois comenta o que você achou, que a gente quer saber. Beijo, obrigado. Beijo, amigo. Prazer te ver Obrigada. novamente. E parabéns. Tchau. A Larissa é frágil, sensível. E a Anitta é super durona. Why, when I do my things in Brazil with my people, things don't happen like that? Aquele dia eu me senti exatamente como eu me sinto na minha carreira. You can't stay in the top for more than like 8 minutes or something like that. Otherwise, you're gonna die there. Was it worth it? Talvez se a Anitta subir mais, a Larissa nunca mais vai ter esses momentos.